eu vou te dar uma dica incrível. Mesmo sozinho, mesmo quebrado, mesmo sem apoio, mesmo sem ajuda, mesmo que ninguém acredite no teu sonho, mesmo sem parceria, mesmo que seja difícil, tu tem que fazer isso. Eu sei que tu tem um sonho, tu tem uma meta, tem um negócio que tu tá trabalhando e tu fica pensando, e tu fica focando no tanto de coisa difícil que tem pra que isso consiga se realizar, pra que tu consiga fazer isso. Eu não consigo, eu não tenho ajuda, ninguém me apoia, ninguém tá do meu lado, eu vou ter que fazer sozinho, eu não tenho equipamento, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Faz isso. A verdade é que eu não tô nem aí. Tu vai dar um jeito de fazer. Eu precisei fazer, eu precisei reinventar minha vida, começar do zero. Quando eu me vi sozinha, com 2 crianças, pensando o que eu vou fazer da minha vida agora. Eu tava morrendo de medo, mas eu fiz mesmo assim. E eu não me arrependo. Foi difícil pra caramba. Mas eu consegui. Eu só consegui porque eu tentei. Por que não? Por que tu acha que não consegue? Por que tu acha que é tão difícil? Por que tu acha que é tão longe? Por que tu acha que isso é tão grande, tão inalcançável, tão inatingível? Por que tu acha que isso não é pra ti? Por que tu vê outras pessoas que já realizaram, que já estão lá onde tu quer estar, e tu olha pra elas e tu fala, cara, não dá. Tu olha pra aquela coisa que parece tão longe, tão distante, tu pensa, não é pra mim, eu não consigo, mas por que não tu? Por que não nós? Por que não nós que saímos do completo zero? Por que não nós que saímos do nada? Por que não nós que saímos da pobreza? Por que não, e tu? Por que não nós? Por que não a gente que pode mudar a nossa vida? Não pode ser a gente. Não pode ser a gente que vai quebrar esse ciclo. Quebrar esses ciclos horríveis da nossa família, de violência, de pobreza, de pessoas que não realizaram nada. Tu olha pra trás e olha pra tua família e percebe que tu é a primeira pessoa que tem sonhos e metas. Talvez não seja, talvez os outros também tinham. E talvez tu esteja fazendo a mesma coisa que eles fizeram, que é o quê? Nada. Então por que não nós? Por que a gente não pode tentar? Quando eu olhei pro meu passado, eu olhei pra minha família, quando eu vi como eles eram, eu percebi, eu não quero ser assim. Eu posso ajudar, sabe? Eu posso romper esse ciclo. Eu posso romper esse ciclo, por que não eu? Por quê? Eu sempre falo que eu não nasci de uma família rica, mas uma família rica pode nascer de mim. Eu acredito fielmente nisso. Eu acredito que quando mais difícil, eu olho para as coisas que eu fiz, e eu percebo quando mais difícil, quando eu fiz chorando, quando eu fiz sangrando, quando eu fiz com o coração quebrado, quando eu fiz tentando desistir, quando eu fiz pensando que nem ia dar certo, mas mesmo assim eu fiz. Eu olho para aquele dia e eu percebo valor naquilo que eu fiz, e eu percebo quão forte eu fui, e parece que o trabalho foi melhor ainda. Quando tu faz uma coisa com dor, a Bíblia diz, aquele que semeia com lágrimas, com alegria voltará colhendo os seus molhos, ou seja, aquele que semeia em meio à tristeza, aquele que faz mesmo quando tá difícil, aquele que faz mesmo quando acha que não dá para fazer, aquele que faz mesmo sem ajuda, mesmo sem apoio, aquele que faz mesmo quando as circunstâncias dizem que não dá para fazer, que tu não vai conseguir, aquele que faz mesmo assim, ele vai ter resultado, ele vai voltar com alegria. Eu acredito demais nisso. Quando eu comecei a gravar vídeos para o YouTube, era eu e o meu celular, não era nenhuma câmera, era um celular muito ruim, mas tipo ruim mesmo. Ele era um celular que a câmera era um formato VGA, era um Samsung, muito ruim. E a qualidade era péssima, mas eu comecei mesmo assim. Eu pensei, eu não tenho câmera, eu não sei editar, eu não sei gravar, eu nunca gravei, eu não tenho ajuda, não tinha apoio, dentro da minha casa eu não tinha apoio. Eu cheguei um dia na minha casa e todas as minhas roupas tinham sido jogadas no lixo. Pra eu não gravar, pra eu não aparecer, pra eu não realizar o meu sonho. Eu não tinha apoio, tipo zero apoio. O apoio foi vindo conforme eu fui crescendo, o apoio foi vindo conforme as coisas foram realizando, foram acontecendo. Aí tinha apoio. Mas apoio, quando tu chega lá, não é apoio, é levar vantagem.
Quando tu faz, mesmo com todas essas adversidades, quando tu faz segurando a lágrima aqui, pra ninguém ver o quanto tá sendo difícil, quando tu vai e tu faz, e tu vai pro trabalho, e tu vai pra academia, e tu vai com dor mesmo, sabe quando tu treina e no outro dia tá doendo pra caramba o músculo e tu pensa, não vou, mas ainda assim tu vai, depois de uns dias tu começa a ver resultado. Essa estrada tá muito ruim, a câmera deve estar balançando muito. Depois de uns dias tu começa a ver resultado, e esse resultado te mostra que valeu a pena. É isso, te mostra que tu é muito mais forte do que tu achava que tu era. Isso te mostra que tu é muito mais guerreira, muito mais forte, tu aguenta muito mais do que tu achava que aguentava. Mas o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar sobre mim, se me virem, se rirem, e se me olharem, se não me olharem, enfim, tu não controla isso. Já percebeu que tu não controla o jeito que as pessoas vão reagir? Tu não controla o que as pessoas pensam a respeito de você? Tu pode ser uma pessoa incrível, tu pode ser uma pessoa extremamente batalhadora, guerreira, esforçada, tu pode ser uma pessoa sensacional. Mas se alguém botar na cabeça dela que tu não vale nada, que tu não presta e criar uma mentalidade totalmente errada a respeito da tua pessoa, tu não consegue mudar o que ela pensa. Então por que tu te preocupa tanto com o que os outros pensam? Por que tu deixa de realizar as coisas? Por que tu deixa de correr atrás dos teus sonhos? Por que tu deixa de realizar as coisas que vão melhorar a tua vida, a vida da tua família, a vida das gerações que vão vir depois de você? Com medo dos pensamentos de pessoas que não tem como tu mudar, de pessoas que já têm pré-julgamentos, de pessoas que já têm preconceitos a respeito de você e que tu não consegue mudar, e tu sabe que não consegue mudar. Por que ficar forçando, tentar mudar o que as pessoas pensam sobre ti, se isso tu não consegue controlar? O que tu consegue controlar? O que tu consegue mudar? O que tu consegue mudar hoje? O que tu consegue fazer? Faça isso. Faça o que tu consegue fazer. Porque sobre os outros tu não tem autoridade, sobre os outros tu não tem domínio. A gente tem domínio sobre a nossa própria vida, a gente tem domínio sobre as nossas próprias ações. E a vida é essa, a vida é tua, o resultado é teu. É tu quem vai pagar a conta no final. É tu quem vai pagar a conta das tuas escolhas, não são os outros. Quando tu deita no teu travesseiro de noite, quando tu tem os teus problemas, ninguém tá aqui dentro da tua cabeça para saber o que tu tá passando. Ninguém tá aqui dentro da tua cabeça para saber o que tá incomodando aí dentro. E ninguém pode te ajudar se tu não deixar, e ninguém vai te ajudar porque ninguém quer ajudar ninguém. As pessoas estão tão concentradas nos próprios erros, nas próprias falhas, ou em julgar os outros, ou em saber dos outros no sentido negativo da coisa, que ninguém quer ver os outros evoluindo. As pessoas podem até falar, tô aqui, conta comigo, te ajudo, mas na hora que tu precisa, guria, é tu e Deus. Eu lembro quando eu me divorciei, e muita gente falou assim, nossa, conta comigo pro que precisar, tô aqui, viu, se precisar, conta comigo. Na verdade é que eu não pude contar com ninguém, nem com meu pai eu pude contar, nem com meu pai. Eu tava passando pela fase mais difícil da minha vida, e eu lembro de pedir pra ele que eu precisava trocar as fechaduras da minha casa, porque meu ex-marido não queria me devolver as chaves e eu tava com medo. Ele levou um chaveiro lá em casa e me cobrou até a gasolina que ele gastou para levar o chaveiro lá em casa. Tá? E depois ele falava para todo mundo, eu vim aqui, ó, eu ajudei, eu que troquei as fechaduras. As pessoas vão te ajudar e isso é um motivo para te parar de querer ajuda. Porque quando elas ajudam, elas querem falar, elas querem se gabar, elas querem uma fatia do teu sucesso. Eu conquistei tudo sozinha, então nunca vai ter ninguém que vai poder chegar em mim e vai dizer, ó, tem isso daí porque eu ajudei. Tem tal coisa porque eu fiz, porque eu ajudei, porque eu botei a mão. Nunca ninguém vai poder falar isso sobre mim, porque tudo que eu conquistei foi sozinha, foi difícil pra caramba. Não nego. Mas hoje, essa sensação de ter realizado é sensacional e ninguém pode tirar isso de mim. Ninguém pode tirar isso de mim. Jamais pode tirar isso de mim. Então, o que
tu pode controlar. Pega tudo que tu não pode controlar e tira da tua vida, tira da tua mão, porque tu não tem controle sobre isso. Eu errei, eu falhei muito, eu errei várias vezes, eu fali alguns negócios que eu criei. Preciso de estabilidade aqui, né? Não tá tendo. Eu fali vários negócios que eu comecei. Mas isso me fez aprender, me fez crescer, me fez ir mais longe. Cada vez que eu errava, que eu começava um negócio e não dava certo, eu aprimorava o que eu ia começar no outro negócio. E aquele erro que eu cometi ali atrás, agora eu já não cometeria. Cada pequeno erro no fim da história serviu como aprendizado. Eu sei que na hora que tu tá passando no meio do furacão, tu não enxerga isso. Mas depois tu vai perceber que até mesmo quando tu erra, te ajuda de alguma maneira. Então, faz. Vamos fazer. Meu irmão tá internado no hospital e a gente tava conversando muito sobre algumas coisas hoje. E ele disse, eu me arrependo tanto de não ter feito certas coisas quando eu podia fazer. Eu me arrependo tanto de não ter estudado, de não ter me dedicado àquele projeto. Eu lembro que quando eu comecei meu canal no YouTube, eu falei pro meu irmão, bora lá, mano, vamos começar juntos. Eu começo um, tu começa um, vamos ver no que vai dar, vamos tentar. E ele não quis. Ele achou que não ia dar em nada. E seguiu com a vida dele. Meu irmão gostava muito de fazer festa, gastava muito com bebida naquela época. O tempo livre que ele tinha era pra farra, não era pra estudar, não era pra se aprimorar. E agora ele falou pra mim, no hospital, se eu tivesse começado contigo, por que eu não comecei? A minha vida ia estar sendo tão melhor, eu não ia estar aqui agora. Porque o meu irmão, ele sofreu um acidente de moto bem feio. E ele se quebrou todo. E ele já tá há 15 dias internado. E tá bem difícil. E a gente percebe o quão a gente não é nada. O quão tu é sozinho e o quanto tu não pode contar com ninguém. O meu irmão tá lá. E todas as pessoas que ele achou, sabe? Ou 15 dias no hospital, pelo menos 15 pessoas diferentes. Se contar nos dedos. Eu tenho ido visitar ele quando eu consigo alguém para ficar com as minhas crianças. O meu pai vai, fica 10 minutos e vai embora. Alguns tios nossos foram e tudo mais, mas o resto é ele e a esposa dele. A esposa dele é guerreira, assim, tá? Meu Deus. Tiro o chapéu pra ela. Mas ele percebe que tem lutas que mesmo ela, amando ele, talvez mais do que tudo na vida dela, ainda ela não consegue fazer por ele. Tem lutas que ele tem que passar sozinho. Tem coisas que é só tu e Deus. Sabe? Então, de novo, pra que se preocupar tanto com o que os outros pensam quando tu tá lá em cima de uma cama no hospital? Ninguém tá nem aí. É tu e Deus, é tu sozinha ali se ferrando, sabe? Se recuperando, lutando contra a morte pra sobreviver. É tu. A gente olha filmes, a gente olha séries, a gente fica olhando stories e acompanhando a vida dos outros na internet. A única vida que deveria importar pra ti nesse momento é a tua. A gente se compara tanto, a gente endeusa tanto e olha a vida dos outros e pensa, uau, e a nossa vida? E a gente perde tanto tempo olhando e acompanhando a vida dos outros que falta tempo para investir na nossa própria vida. Que falta tempo para investir nos teus sonhos, para investir no teu estudo, para investir nas coisas que tu quer para tua vida, para te crescer, para te melhorar. Não tá faltando tempo. Tu tá investindo tempo no lugar errado. Tu tá investindo tempo na vida dos outros, quando tu deveria estar investindo tempo na vida que mais importa, que é a tua. Afinal, quando tu tiver velho, sabe? Quando a idade passar, quando tu não tiver mais força pra lutar, quando tu precisar de conforto, ninguém vai te dar. Quando tu precisar ficar sozinho, quando tu precisar de ajuda, será que vai ter alguém pra ir lá e trocar a tua fralda se um dia tu precisar? Tu já parou pra pensar nisso? Talvez não tenha. Então por que tu não começa? Então por que tu não faz? Nem tu entende por que tu não faz, né? Por que tu tem tanto medo? Faz com medo, faz sozinha, faz sem ajuda, faz sem apoio, faz. Meu marido não me apoia, faz mesmo assim. Minha mãe não me apoia, faz mesmo assim. Ninguém liga mesmo, faz anyway, faz mesmo assim. Não importa, tu tem que fazer.
Tu tem que lutar pelo teu sonho. Não é a coisa mais importante da tua vida? Esse sonho, não é? Se tu realizasse isso que tu tanto quer, tu não ficaria super feliz? Então por que tu não tá correndo atrás disso? Tu vai esperar o quê? Tá em cima da cama de um hospital, que nem meu irmão tá agora, pensando, cara, o que eu fiz na minha vida? O que eu tenho até agora? Por que não, tu? Por que não? Tu olha pra tua vida que tu quer e tu acha tão difícil, tão distante, por que não, tu? Às vezes a gente quer um sinal, a gente quer ser escolhido por Deus, a gente quer uma grande coisa, mas, cara, não precisa de tanta coisa. Então foca no teu crescimento, foca na tua realização, foca em fazer as coisas que tu precisa fazer. Faz o que precisa ser feito, ponto. Se fosse pra qualquer outra pessoa, tu dava um jeito de fazer, né? As pessoas te pedem ajuda, tu ajuda. As pessoas te pedem um favor, tu ajuda, tu faz o favor. Pelo amor de Deus, tu pode ficar com os meus filhos porque eu preciso fazer não sei o quê. Tu vai lá e cuida dos filhos da tua amiga. Tu pode cuidar do meu cachorro pra eu, final de semana, vou viajar. Tu cuida do cachorro. Tu pode ir comigo porque eu tenho uma consulta pra fazer, porque não sei o que. Tu vai com uma pessoa na consulta. Mas as tuas coisas, os teus sonhos, a tua ambição, as coisas que tu quer realizar, tu fica deixando pra depois. Ei, tá na hora de focar nas coisas que tu quer realizar. Para com essa palhaçada de ficar achando que tu não consegue, de que tu não pode, de que tu precisa de coisas que na verdade tu não precisa. Tu botou na tua cabeça que tu precisa de ajuda. Tu botou na tua cabeça que tu precisa de outras pessoas segurando na tua mão e dizendo, vamos lá, vai dar certo. Tu não precisa de outras pessoas segurando na tua mão e dizendo, vamos lá, vai dar certo. Faça isso, faça o que precisa ser feito, é tu que tem que fazer. Quando tu tira a responsabilidade de terceiros, a realização dos teus sonhos, as coisas começam a acontecer, o universo começa a mexer, tu começa a se movimentar. Não é primeiro Deus, o universo, seja lá no que tu acredite que vai fazer as coisas acontecerem por ti. Nem Deus vai te ajudar se ele não vê que tu tá te esforçando para isso. Deus não dá coisas de mão beijada para ninguém. Então se tu não for merecedor, que se dane, tu não vai conseguir. Começa a fazer. Mas meu marido não me apoia, mas minha mãe não me ajuda, mas eu não tenho dinheiro. Faz sem dinheiro. Dá um jeito, sabe? Eu sei que tu quer que alguém passe a mão na tua cabeça e te diga, cara, coitadinha dela, coitadinho dele. Eu sei que tu quer que alguém passe a mão na tua cabeça e que faça tu se sentir melhor. Não é pra te se sentir melhor, é pra te sentir pior mesmo. É pra te ver onde que tu tá e ver o tanto de oportunidade que tu tá perdendo. Mas a partir disso, fazer alguma coisa que de fato vai mudar a tua vida. Eu quero saber o que tu vai fazer. Na verdade, eu não quero saber como que tu vai fazer, mas eu quero que tu faça. É hora de realizar. Ninguém vai fazer por ti. Tu não tá cansada de ver só os outros realizando, os outros fazendo, os outros crescendo, e tu sempre no mesmo lugar. Por quê? Coitadinho de mim, né? Ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim, ninguém me apoia. Essa história já deu. É hora de se movimentar, é hora de crescer, é hora de evoluir, é hora de fazer. Chega, tu já pensou demais, tu já sonhou demais, Chega, é hora de fazer, é hora de botar a mão na massa. Eu quero saber, tu vai esperar quando? Quando é que tu vai começar a fazer? Eu não tinha dinheiro pra começar meu canal, mas eu comecei mesmo assim. Eu não tinha dinheiro pra comprar a casa que eu comprei, mas eu dei o primeiro passo. Eu consegui o dinheiro necessário para dar de entrada e eu tenho conseguido o dinheiro necessário para pagar as parcelas do financiamento todos os meses. Eu fiz isso. O que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Vamos pensar um pouquinho nisso e vamos realizar.